Olá, meus amados, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Nós estamos começando a nossa transmissão um pouquinho mais cedo hoje, para que a gente possa interagir um pouquinho, conversar um pouquinho com os amados, dá tempo aí da gente compartilhar o link. Boa noite, Matilde, que bom que você já está conosco. Vamos compartilhar o link nos grupos que nós temos, que nós possamos juntos adorar o Senhor, bendizer o nome dEle. Deixa eu sair um pouquinho aqui para poder entrar no link aqui da igreja. Vai deixando o seu oi aí para saber que você está aí. Isso aqui, deixa eu colocar aqui, estamos ao vivo. Ai, ai. Que bom. E aí, Tatiane, tudo bom, querida? Deus abençoe. Dá aí nossa saudação para Caroline, Nicolas, presbítero Deilton. Ei, Cleiton, tudo bem? E os meninos, tudo tranquilo? Vamos compartilhar o link, vamos nos colocar aí para compartilhar. A Giovana também está conosco já. Cleito e a Alessia já estão conosco também. A Tati e a família, Matilde e família, Giovana, presbítero Devaldo, Aurenice está também conosco. Que alegria que nós possamos hoje aprender um pouco mais da palavra do Senhor, que nós possamos ser edificados na palavra do Senhor e que nós aprendamos, como todos os dias nós temos aprendido. Vamos compartilhar esses links, abrir salas. Quem mais está conosco? Águida, que legal, minha irmã, Deus abençoe. Fátima também, família, Marquinhos, que bênção, meus irmãos. A igreja, a terceira igreja, compartilhando conosco esses momentos de alegria, mesmo com esse distanciamento social, distanciamento físico, nós podemos nos ver ou falarmos um pouco via internet ou por telefone, certo? Diácono Nildo, seja bem-vindo, está aí junto com a Matilde. Que bênção, meus irmãos, a nossa igreja tem juntos, sentado, assistido essas lives. Hoje está comigo a Sumaia, me ajudando no estúdio. Pense, e a Globo não, né? Que a Globo não é muito bom não. Vamos ver uma televisão melhor para contratar essa moça para trabalhar. Quem mais está conosco ali? Mais esses que deram o nome aqui, mas temos mais pessoas conosco, mas eu não consigo observar aqui no celular. Você que está conosco, nos dá um oizinho aí para a gente saber que você está aí. Já compartilhou o link? Compartilhe o link com seus amigos, com seus familiares. Hoje nós vamos falar sobre não dar lugar ao diabo. Nós vamos continuar na nossa série de exposições falando sobre as lutas do cristão, né? E aí, Marquinhos, boa noite, meu querido. Marquinhos e família também conosco, Diácono Marcos. A Thalia, tudo bom, querida? Aí de Nova União, Deus abençoe. E você e sua família seja abençoado também conosco hoje. Então, nossa série de estudos, ela trata sobre as lutas do cristão. E uma das lutas do cristão, na luta do cristão, o inimigo principal do cristão é Satanás. Então nós falamos de não dar lugar ao diabo, né? E hoje nós vamos, aliás, de não servir ao diabo. E hoje nós vamos falar sobre não dar lugar a ele. Rosane, lá de Teixeirópolis, Rafael, está em Cujubim, Giovanni está conosco também. A foto é pequenininha aqui, mas acho que é Giovanni da Giscap. Deus abençoe, meus amados. Então temos gente de vários lugares de Rondônia. Que alegria, meus amados, podermos juntos aprender da palavra do Senhor. Que esse momento seja de edificação na sua vida e na minha vida. Nós vamos ouvir uma canção, fala da estrela da manhã, que é o Senhor Jesus. O presbítero Dalber também acabou de chegar conosco, com a sua família.
Então vamos ouvir uma canção e logo após nós voltaremos de fato com o estudo bíblico. Por isso
Então, meus irmãos, voltamos. Depois dessa bela canção, entrou mais alguns irmãos que anotaram aqui. O Maurício, que bom que você está aqui conosco, doutor, junto da sua família. A Ironete, a amada irmã. Também a Poli. Entrou também o pastor Lucas Seron, está conosco também. A Jerusa, o Lucas, o Zé Severino, a Poli e família. Que bênção, que maravilha podermos juntos aprender da palavra do Senhor. Eu vou abandonar um pouco o celular aqui, eu não vou mais poder ler, mas você pode deixar sua mensagem, seu boa noite, também a sua dúvida ou qualquer outra mensagem que os amados queiram aqui nos comentários. Que Deus nos abençoe. O texto hoje que iremos aprender da palavra do Senhor, deixa eu colocar o celular para cá, senão ele acaba me atrapalhando. O texto hoje que nós vamos ler da palavra do Senhor é um versículo muito pequeno, está em Efésios, capítulo 4, versículo 27. Vai estar projetado aqui na tela, logo aqui embaixo. Que diz assim: nem deis lugar ao diabo. Meus amados irmãos, esse versículo ele faz parte de um contexto maior, de umas exortações que o apóstolo Paulo faz à igreja de Éfeso, e está inserido no contexto de erai e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nós precisamos compreender o que é esse dar lugar ao diabo. Mas antes de qualquer coisa, eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, onde quer você esteja, e ore ao Senhor, colocando seu coração diante do Senhor para que nós possamos aprender. Que o Senhor elucide nosso entendimento. Ore junto comigo. Senhor Deus, que o Senhor, ó Pai, seja árbitro em nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, nos capacite a entender a sua palavra. Que esse estudo dessa noite seja para a edificação da sua igreja, a começar em mim, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, transforme o meu entendimento, a ponto de eu olhar para o Senhor e entender qual seja a boa, agradável vontade do Senhor. Nós não queremos, ó Deus, dar espaço para o diabo, mas nós queremos aprender o que seria dar lugar ao diabo. Então, elucide o nosso entendimento e o que nós venhamos falar nesse momento seja para glorificar o seu nome. Abençoe cada um que está em casa, cada um, ó Deus, que está nesse momento com o seu smartphone, com sua TV, o seu computador ligado e é antenado nesse estudo. Que nós possamos juntos ser abençoados pelo Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, não deis lugar ao diabo. Esse verso que nós acabamos de ler nos cita, nos coloca, melhor dizendo, nos coloca diante de uma exortação que todo cristão deveria levar muito a sério. É uma exortação que nós deveríamos ter patente em nossos ouvidos em todos os momentos da nossa vida. Nós não poderíamos olhar para esse versículo e achar que ele está ali isolado e sem sentido, ou potencializá-lo mais do que ele é devidamente potencializado. Meus amados irmãos, muitos crentes dão lugar ao diabo. Quem não é crente, quem não é salvo, já dá lugar ao diabo mesmo, querendo você ou não. Quem não serve a Deus, serve ao diabo. Então, muitos crentes, eles dão realmente lugar ao diabo. Eles realmente, de forma às vezes inconsciente, de forma involuntária, mas eles fazem. Por quê? Porque ignoram os dispositivos usados por Satanás. Satanás usa dispositivos pelos quais nós às vezes ignoramos, não entendemos. Meus amados irmãos, para lutar e ter sucesso contra esse inimigo sutil, mas poderoso, é primordial, é importante estar bem informado das táticas que ele emprega, dos métodos que ele segue.
Ou você acha que Satanás vem desprevenido para conosco? Ou você acha que Satanás vem e aparece, deixa eu ver o que eu vou fazer com fulano de tal? Não, meu querido. Satanás tem táticas, métodos que são imprescindíveis nós conhecermos à luz da palavra do Senhor para nós fazermos este mandato de não dar lugar ao diabo. Porque o grande inimigo, amada igreja, preste atenção, o grande inimigo das nossas almas esconde-se por trás de muitas formas insuspeitas, ou seja, formas sutis, coisas que aparentemente são bobas. A principal arma de Satanás, conforme Apocalipse 12:9, é o engano. Essa é a principal arma. Somente quando o Espírito Santo nos mostra pela palavra de Deus, aí sim nós somos capacitados a discernir, capacitados a detectar os muitos disfarces de Satanás. Mas vamos para a exposição de fato, entendendo o que é dar lugar ao diabo. Primeiro, nós entenderemos as maneiras de dar lugar ao diabo. Quais são as maneiras que podemos e damos lugar ao diabo? Primeiro, damos lugar ao diabo quando deixamos de realmente acreditar nos avisos de Deus. Eu vou repetir. Damos lugar ao diabo quando deixamos de acreditar nos avisos de Deus. Minha amada igreja, meus amados ouvintes, a palavra de Deus claramente nos diz que o nosso adversário é o diabo. E ele é, conforme narrado lá em 1 Pedro 5, verso 8, ele é como um leão que ruge. Um leão que anda ao derredor procurando espaço para poder nos devorar. Eu já falei várias vezes desse texto. Eu uso deveras esse texto. E é importante usar sempre os textos que nos mostram aquilo que nós estamos estudando. E nós estamos falando de luta de cristão. Então, meus amados irmãos, Deus não preserva almas descuidadas e negligentes. Não vai achando, Deus está me defendendo, então eu vou fazer o que eu quero, eu vou peitar o que eu quero, e Deus vai fazer o papel de Deus como se Deus fosse seu empregado, como se Deus fosse seu guarda-costas, seu funcionário, como se Deus fosse a empresa de proteção da sua casa. Você viaja, deixa a casa aberta e não está nem aí. Deus nos dá aviso. Deus está nos avisando. E o diabo, então, ele dá lugar ao diabo é quando nós deixamos realmente acreditar nos avisos de Deus. E Deus está dizendo, olha, o diabo é como um leão que ruge. Ele está procurando um espaço para te devorar. Tenha cuidado, cuidado. Segundo lugar, nós damos lugar ao diabo quando não estamos em oração. Eu não estou dizendo para você andar de olho fechado na rua. Eu não estou dizendo para você ficar 24 horas orando. Mas eu também estou dizendo para você orar 24 horas. Mas como isso? O texto de Mateus 26, 41 é muito claro. Ele diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O vigiar e orar, o que um vigia faz? Ele fica atento. E orar é falar, é expor, é conversar com Deus. Lembra do triste fracasso de Pedro em entender essa admoestação de vigiar e orar? Quão diferente teria agido no palácio do sumo sacerdote se em vez de dormir no jardim tivesse passado seu tempo em fervorosa oração. Quando Jesus fala, vigiai aqui comigo, ora, que eu vou ali no cantinho orar no Getsemane, Pedro foi dormir. Simplesmente isso. Não só Pedro, como os outros. Então, meus amados irmãos, precisamos buscar a Deus, buscar a graça do Senhor, nos fortalecer contra a tentação que se aproxima, e nós fazemos isso com oração. Nós já falamos sobre isso. E quarta-feira que vem, se assim Deus permitir, nós vamos falar sobre a eficácia da oração. Então, eu não quero gastar tempo com isso agora, porque nós estamos entendendo como é que nós damos lugar ao diabo. Primeiro, não ouvimos os avisos de Deus. Segundo, quando nós não estamos em oração. Terceiro, quando deixamos de colocar toda a armadura de Deus. 2 estudos atrás nós falamos em Efésios 6:11, que fala e dá conta de toda a armadura do Senhor. Então essa armadura ela não deve só ser falada. É muito bonito, olha, a armadura de Deus é a coraça da justiça, é os calçados do Evangelho, é o escudo da fé. Bonito. Mas você tem vestido isso, literalmente.
Você tem usado essa armadura para combater esse inimigo que é tão voraz, sutil, porém perigoso, voraz, porém sedutor? Você tem vestido essa armadura? Ela não deve ser só falada, mas deve ser usada. A luta, meus irmãos, ela é intensamente real. Você acha que Satanás está de brincadeira? Você acha que Satanás está de brincadeira com a sua família? Você acha que Satanás está de brincadeira com você, com o seu trabalho? Você acha? Meus amados irmãos, a armadura é oferecida, é fornecida para que nós possamos resistir às ciladas do inimigo, às ciladas do diabo. Então, quando deixamos de colocar essa armadura, nós estamos dando lugar ao diabo. Em quarto lugar, quando falhamos em confiar plenamente em Deus. Quando nós falhamos, Provérbios 18, eu vou abrir aqui. Provérbios 18, verso 10 diz o seguinte: torre forte é o nome do Senhor, e qual o justo a qual o justo se acolhe e está seguro. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Martinho Lutero entendeu bem quando canta o hino 155 do nosso hinário, Castelo Forte. Meus irmãos amados, quando nós deixamos de confiar plenamente em Deus, quando nós fazemos isso, nós damos lugar ao diabo. Não tem como, você não fica neutro. Ou você serve a Deus, ou você serve a Satanás. Você não quer ouvir isso? Então sirva a Deus. Abandone o mau caminho. Curve-se ao Senhor. Enquanto eu estou completamente dependente do poderoso Deus, do Deus soberano, tirando a minha força dele, o diabo não pode me prejudicar. Eu vou repetir. Quando nós estamos completamente dependentes de Deus, do poderoso, do soberano Deus, tirando a minha força, a minha luta, a minha força motriz, aquilo que me joga para frente, aquilo que me faz caminhar, aquilo que me faz pisar forte ao chão, de ter segurança. Quando nós tiramos de Deus essa força, o diabo não pode me prejudicar. É quando eu dou lugar à dúvida que o inimigo, que Satanás, encontra uma abertura que ele procura. Lembra de 1 Pedro? Um leão que ruge ao derredor, esperando uma brecha, um espaço para devorar. Então, quando falhamos em confiar plenamente em Deus, quando começamos a confiar em nós, deixamos de confiar em Deus e partimos a dar espaço, a lugar para Satanás. Em quinto lugar, quando é que nós damos lugar a Satanás? Quando é e qual é a maneira de dar lugar a Satanás? Em quinto lugar, quando relaxamos espiritualmente. Quando estamos relaxados espiritualmente. Eu quero ler um texto de Coríntios 16, da palavra do Senhor. Coríntios 16. Se você tiver com sua Bíblia aberta aí, leia comigo, versículo 13, que diz o seguinte: sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Meus amados irmãos, quando nós estamos espiritualmente relaxados, ou seja, não estamos orando, não estamos lendo a palavra, não pensamos no Senhor, não meditamos na palavra de Deus, não confiamos plenamente nele, nós estamos relaxadamente, quando diz no âmbito espiritual, estamos relaxados espiritualmente. Se nos tornamos descuidados, frouxos, se falhamos em cingir as nossas mentes, o nosso lombo em Deus, e não guardamos o nosso coração com toda a diligência, como diz Provérbio 4, logo então damos e daremos lugar ao diabo. Então, só recapitulando, como é que nós damos lugar ao diabo? Quando relaxamos espiritualmente, quando falhamos em confiar plenamente em Deus, quando deixamos de colocar toda a armadura de Deus, quando não estamos em oração, em vigilância, e quando deixamos de realmente acreditar nos avisos de Deus. Nisso nós damos lugar ao diabo. Mas pode surgir uma pergunta, mas espera aí, como o diabo pode levar a vantagem sobre nós?
Vejamos aqui simples maneiras, biblicamente falando, que o diabo leva vantagem sobre nós. As maneiras mais positivas nos quais ele leva vantagem sobre nós são quando ouvimos as suas más sugestões. Mas pastor, eu não tenho ouvido Satanás falar mal sugestão para mim. Será, querido? Será, minha querida? No episódio de Eva no paraíso, Eva conversou com Satanás antes de pegar ali o fruto proibido. Ou estou errado? Olha o contraste de Jesus Cristo. Jesus prontamente rejeitou qualquer tipo de sugestão vinda de Satanás. E Satanás usava versículos bíblicos. Satanás usava versículos bíblicos. E Jesus, na sua tentação, na tentação do deserto, logo depois Jesus foi batizado, Satanás enredou todos os esforços para incutir na cabeça de Jesus. E diferentemente de Eva, Jesus rejeitou qualquer tipo de opinião. Eva já ouviu Satanás e o coração se encheu de pecado. Mas pastor, não tinha pecado. Encheu de desejo, de vontade de ser igual a Deus, de ser independente de Deus. E aí o diabo bota essa má sugestão na cabeça de Eva. Meus amados irmãos, nós precisamos rejeitar qualquer tipo de instrução maligna que venha sobre nós. Tudo aquilo que vai de encontro com o que Deus mandou você fazer, se é para você fazer A e outra pessoa está mandando você dizer B, você vai olhar na Bíblia, a Bíblia diz A, mas outra pessoa está dizendo B, eu vou seguir a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra viva de Deus. É aonde flui correntes de águas vivas, torrenciais sobre nós, maravilhosas, que nos cessa a sede. Não outra má sugestão. Aquilo que não vem de Deus é do maligno. Então, meus irmãos, como é que o diabo leva vantagem sobre nós? Quando nós ouvimos as suas más sugestões. Em segundo lugar, no momento em que começamos a nos comprometer. Como é isso? Que exemplo podemos falar que nos comprometemos com as ciladas do inimigo? O caso de Ananias e Safira, narrado lá em Atos 5. Ananias e Safira não precisava falar, eu vou doar tudo para a igreja. Eles falaram o que quiseram. Quiseram se aparecer e falaram, não, nós vamos vender nossa propriedade, vamos doar tudo. Se comprometeu, mas ouviu a voz do pecado no seu coração e disse à mulher Ananias, mulher, nós vamos reter uma parte e vamos dizer para eles que nós estamos dando tudo. Com isso, você, em vez de comprometer-se com Deus, você começa a se comprometer com o diabo. Que é um exemplo fácil em nossas vidas. Quando nós temos que dizimar R$12 e nós retemos R$2 voluntariamente, eu quero reter esses R$2. É aquele momento que você tem um compromisso, você falou, eu vou ofertar para a construção da igreja tantos reais, e você vai e não oferta isso, você burla isso, você mente. Aí você deixa de se comprometer com Deus e começa a se comprometer com o diabo, você começa a dar espaço, lugar para Satanás, porque Satanás ele se deleita nisto. Nós vamos ver mais para frente. Então, no momento que nós começamos a nos comprometer com Satanás, nós começamos a dar lugar a ele. Terceiro lugar, quando nós nos tornamos autossuficientes, quando nós nos tornamos independentes de Deus. Igreja amada, o orgulho é uma coisa sutil, pois somos em grande parte inconscientes da presença do orgulho. Muitas vezes nós não sabemos que somos orgulhosos e somos. Porém, meus amados, pode ser facilmente detectado esse orgulho se nos dermos o trabalho de examinar nós mesmos, examinar os motivos que nos movem, examinar aquilo, rastrear as nossas ações, aquilo que está em nossa volta, a fonte da nossa motivação. Quando nós fazemos isso,
e nós percebemos que estamos sendo orgulhosos, que estamos sendo autossuficientes, que estamos sendo independentes de Deus, estamos dando lugar ao diabo. O diabo quer isso, quer você orgulhoso, quer você dizer assim, eu não vou voltar atrás, eu não vou depender. Ah, eu errei, mas eu sou de palavra, eu não vou voltar atrás, mesmo que eu sei que eu estou errado. Porque geralmente a pessoa que erra, ela sabe, querido. Se ela for um cristão genuíno, ela sabe que está errada e ela não volta atrás porque o orgulho não deixa. Então, meus amados irmãos, quando nos tornamos autossuficientes, quando nos tornamos orgulhosos, independentes de Deus, Satanás toma lugar na sua vida, Satanás começa a habitar na sua vida, Satanás começa a habitar no seu ser, começa a transformar a sua vida num verdadeiro inferno. E sabe o que acontece? Às vezes a pessoa gosta, porque o orgulho é tão grande, o pecado está tão grande, que ela é incapaz de voltar atrás. Em quarto lugar, quando é que Satanás leva vantagem sobre nós? Ao colocarmos os interesses do ego diante ou antes da glória do Senhor. Quando nós colocamos os interesses nossos, o nosso egocentrismo, o eu me amo, eu me abraço, eu me desejo, eu me basto, eu sou autossuficiente. Quando colocamos todo o nosso amor pessoal... Não, eu vou seguir. Eu ia abrir um parênteses aqui, mas eu não vou não. Quando colocamos isso diante da glória de Deus, queridos, nós damos, não é um espacinho para diabo, não. Nós damos a cama. É o quarto principal. É o lugar principal na mesa ao assentarmos. Você quer ver um exemplo fácil de entendermos? Quando Jesus ele cruza o mar e vai até a terra chamada de Gadara, onde ele acha lá um endemoniado que estava deveras anos vivendo nu, se cortando, andando entre os túmulos ali naquela região, e era uma região de porcos. Jesus chega ali, o episódio nos conta, eu vou resumir, o episódio nos conta que aqueles demônios que estavam naquele jovem, olhando para Jesus, eles falam, Senhor, não nos mate, deixe que eu entre nesses porcos que aqui estão. E Jesus permite que isso aconteça. E os demônios, obtendo essa permissão, vão para aquela manada de porco. E aí, mais ou menos 2.000 porcos, se eu não me engano, se não me falta a memória. E esses porcos se precipitam, eles caem ali nas pedras, no rio, no mar, e morrem. E foi um prejuízo. Um dia até eu fiz uma conta aqui na igreja sobre o valor de um porco. A bem da verdade, eu sou horrível de matemática. Quem é bom de matemática é minha esposa, e ela já está olhando para mim aqui para eu não fazer conta. Ela está me ajudando hoje aqui, graças a Deus por isso. E eu não vou fazer conta, mas eu sei que era um dinheiro muito grande. E a sequência, ali narrado em Marcos 5, a sequência ali é terrível. Porque os gadarenos, eles ficaram muito aborrecidos com Jesus. Eles ficaram muito aborrecidos porque aquelas pessoas acharam que a exigência de Jesus foi muito grande para curar aquele demoniado. Porque mandar 2.000 porcos para morrer, ou seja, mexeu no bolso, interferiu no ganho, interferiu no dinheiro daquelas pessoas. Pessoas vis, pessoas que gostam mais do dinheiro do que da vida, pessoas que gostam mais do dinheiro do que da saúde espiritual, da saúde mental. Meus amados irmãos, eles preferiram os porcos ao Salvador. Eles preferiram os porcos até Jesus. Eles estavam ali com o mestre. E o mestre tinha mostrado. E eles olhavam para aquele endemoniado e ficaram maravilhados. Mas quando olharam para os porcos que morreram, o ego falou mais alto do que a glória. Então, quando colocamos os interesses, quando colocamos o ego, quando colocamos o eu na frente da glória de Deus, damos espaço a Satanás. Em quinto lugar, damos espaço a Satanás e ele ganha léguas sobre a nossa frente quando permitimos que Satanás use-nos, quando ele nos usa para fazer o seu trabalho. Vou repetir. Satanás ganha
anos-luz em nossa frente, se beneficia de nós, quando Satanás acha em nós permissão para nós fazermos o trabalho dele. Quando nós viramos emissários do mal. Sabe por quê, queridos? O diabo, ele trabalha através da instrumentalidade de pessoas, de seres humanos. Você está achando? Você já ouviu isso várias vezes, mas eu vou repetir. Está achando que Satanás vai vir de chifrinho, vermelhinho, com casco, de dente, de chifre, de tridente, de rabo, fedendo enxofre? Não, meu irmão. Não, minha irmã. Vai vir de várias formas, que eu não vou entrar nos detalhes agora, que eu já falei sobre isso. Mas ele usa a instrumentalidade humana. E pode nos usar para promover os seus fins, e esses fins são malignos. Quando nos faz estabelecer um exemplo que não seja cristão, por exemplo. Quando nós não damos testemunho na frente de um ímpio. Satanás está vencendo. Você está dando espaço para o diabo. Quando você teve a chance de testemunhar de Jesus e você não fez. São palavras pesadas? São palavras pesadas. O próprio Jesus diz, quando os apóstolos falam assim, mas essas palavras são pesadas demais. Jesus vira para aqueles e diz, vá com outros que foram, vá com eles que foram embora. Porque o evangelho, ele é faca que separa medula de osso, alma e espírito, separa, divide o indivisível. Meus amados irmãos, não é brincadeira ser crente, não. Não é bonitinho ser crente, não. Hein? Satanás está brincando contigo, não. Satanás, ele joga sujo, ele joga pesado. Então, quando deixamos de dar um bom exemplo de cristão na frente de um ímpio ou na frente de qualquer outra pessoa, nós estamos dando uma brecha para Satanás. Nós estamos encorajando os ímpios nos seus pecados. Os ímpios olham para nós e dizem assim, para ser crente que nem fulano, Deus me livre. Tá certo que muito ímpio usa isso como pretexto, mas muito crente dá uma beira, dá uma corda, dá uma abertura que dá até medo. Meus amados irmãos, Satanás muitas vezes pode levar o ser humano para fazer o trabalho sujo dele, quando põe o ser humano para semear discórdia entre os irmãos. Satanás te usa para semear discórdia entre os irmãos. Isso é pecado. É quando você vê uma chamazinha pititinha, você em vez de ir lá, jogar a terra, pegar o extintor da palavra do Senhor, abafar, apagar, não. Tu joga gasolina. Isso é hostes do inimigo. Isso é trabalho sujo do capiroto, de Satanás, do coisa ruim. Ah, o pastor está falando muito de Satanás. Meu irmão, ele está nos atentando toda hora. Ele é o cachorro de Deus, na corrente de Deus. Vai fazer aquilo que Deus permite? Sim, mas ele faz. Ele não está brincando comigo. Ele não está brincando com você. E o próprio Deus disse, cuidado. O próprio Deus diz, aqui em Efésios que nós lemos, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que antes trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente que for para a boa edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Meus amados irmãos, queridos, encorajar os outros ao pecado, semear discórdia entre os irmãos, dar mau exemplo, são só nichos, é só a ponta do iceberg de que Satanás nos usa para fazer o seu trabalho, e nós precisamos ficar atentos. Em último lugar, do nosso estudo hoje, eu quero elencar aqui 10 táticas, 10 métodos do jogo de Satanás. 10 métodos, 10 táticas de Satanás. Rapidamente eu vou falar, eu não vou me demorar, só em alguns exemplos de cada uma delas.
Que às vezes você vai começar a contar, 10 táticas, vai demorar. Aguente aí. A primeira tática de Satanás, para ele agir, para ele pegar brecha em nós, para ele pegar espaço em nós e assim tomar o nosso coração. Não é, como é que eu vou dizer? Não é tomar o nosso coração, mas nos perturbar, nos atentar, por assim dizer. Satanás ele vai tentar de todas as formas nos enganar. Não tira-nos a salvação, porque a salvação é em Cristo Jesus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas nós estamos aqui num período de santificação. E nesse período de santificação, o Satanás ele vai militar mesmo, a carne vai militar contra o sangue. Então vamos lá, algumas táticas. Primeira tática. Ele pretende colocar em nossas mentes dúvidas. Isso é visto no método que ele empregou com Eva, eu já disse, eu vou repetir. Então, Satanás ele se esforça para levantar questionamentos em nossos corações. Quem de nós, crentes no Senhor Jesus, não já questionou isso? Hein? Particularmente, isso é verdade em oração. Enquanto estamos esperando em Deus cumprir a promessa de defendermos, nós maravilhosamente fomos abençoados com a lição da escola dominical falando do Jesus, o guerreiro ensanguentado, aquele que vai nos vingar. Mas enquanto estamos em oração, esperando vir esse tempo da defesa, Satanás vai fazer de tudo para colocar em nossa mente dúvida, para ver se realmente nós estamos sendo salvos, se realmente Deus vai nos defender, se realmente Deus é o Todo-Poderoso. Por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, em Mateus 21, se você tem fé e não duvida, isso nós podemos nos apegar. Tudo isso acontece quando nós temos fé e não duvidamos. É quando você ora para chover, levar o guarda-chuva. É quando você pede uma gravidez, é esperar o bebê. Claro, dentro do tempo de Deus e dentro daquilo que Deus lhe prometeu na palavra dele. Fora isso, não espere. O que vier realmente é um lucro tremendo, mas aquilo que Deus prometeu, tenha fé e não duvide. Segundo lugar, a artimanha de Satanás, ele bota na sua cabeça a dúvida. Segunda coisa, ele pretende desacreditar a Deus em nossa estima. A dúvida serve para tentar que nós desacreditemos de Deus. Isso é visto no ataque de Satanás a Jó. Porque foi o diabo que moveu a esposa de Jó. As pessoas, tem gente que não gosta de falar nisso. Mas eu creio que foi Satanás que moveu o coração da esposa de Jó para dizer assim, amaldiçoa a Deus e morre. Gente, com isso diante de nós, não há desculpa para qualquer cristão ser ignorante desse dispositivo de Satanás. Quando as provações vêm sobre nós, Satanás tenta pensamentos duros contra Deus. Ele vai nos intentar pensamentos duros contra Deus, vai procurar nos fazer crer que Deus é indelicado, que Deus é injusto, que Deus é descomprometido. Não é uma pessoa, meu amado irmão, minha amada irmã, que eu já ouvi falar, e eu que eu sou novinho de ministério. Mas nessa vida, eu sou novinho também. Não é uma pessoa ou duas que eu ouço falar, Deus é insensível ao meu problema. Isso é Satanás que põe na sua cabeça, é a estratégia do demônio. Deus não liga para mim, eu estou perdido, estou esquecido aqui. Deus não julga a minha causa. Isso é hostes, é ardil de Satanás. Ele pretende desacreditar Deus na minha e na sua estima. Uma terceira tática, ele pretende nos encher de orgulho. Lembra que eu falei de orgulho? Que é um dos problemas que nos leva a ser autossuficientes. Isso é visto na tentação que ele apresentou a Davi. Lá em 1 Crônicas, Davi botou no coração dele que ia contar o censo, levantar o censo. E Deus não queria aquilo. E Deus pune Davi. Deus pune Davi por causa disso.
Meus amados irmãos, nós devemos ter muita vigilância, muita oração, muita vigilância, muita oração, são requeridas, são necessárias para nos proteger contra isso, contra o orgulho. Se ele não pode, se Satanás às vezes não pode nos tornar presunçosos sobre os dotes e posses naturais, ele procurará nos deixar orgulhosos de nossa devoção, orgulhosos da nossa dependência de Deus. Tem crente que fala, eu tenho orgulho de ser crente. Cuidado com as palavras. Às vezes você acha que está dizendo assim, eu sou muito feliz em ser crente, eu fico muito estimado em ter crente. Cuidado com a palavra orgulho. Eu tenho dificuldade de dizer, eu tenho orgulho da minha igreja. Eu tenho muita dificuldade, olhando para o contexto da palavra orgulho, e às vezes como ela é aplicada, ela nos leva involuntariamente a não entender que nós precisamos ser dependentes de Deus, e não orgulhosos de sermos dependentes. Isso é uma obrigação minha e tua, isso não deve gerar orgulho no nosso coração. Então Satanás, quando ele não pode nos tornar presunçosos, ele nos torna orgulhosos de nossa devoção, obediência, liberdade, bondade para com os outros e até da nossa humildade. Tem gente que é tão humilde que diz, eu sou orgulhoso de ser tão humilde. Às vezes eu brinco com a igreja, eu brinco com os amados irmãos, que eu estou bom e bonito, o que me atrapalha de ser melhor é a minha humildade. Mas isso é uma brincadeira. Isso é uma brincadeira, isso não é presunção. Isso não é orgulho. Nós temos que tomar cuidado, meus amados irmãos. A nossa liberdade, a nossa bondade para com os outros, a humildade que é requerida de nós, a obediência, a devoção não nos deve gerar orgulho, e sim mais dependência. Meus amados irmãos, para nos salvaguardar disso, contra isso, devemos nos lembrar sempre que não temos nada a não ser o que primeiro recebemos de Deus, como diz lá em 1 Coríntios 4, verso 7. Nós não temos nada a não ser o que primeiro recebemos de Deus. Não podemos esquecer disso e encher-nos de orgulho. Quarto lugar, Satanás pretende destruir totalmente a nossa dependência de Deus. O presente século tem nos mostrado isso. E isso é válido quando nós vemos lá em Mateus 4 sobre a tentação de Jesus. Satanás ele tenta desconstruir, usando versículos bíblicos, a dependência de Cristo como homem do Pai. O Filho de Deus tomou sobre si a forma de servo, e o diabo disse o seguinte para ele, ordene essas pedras que elas se façam pães. Está lá em Mateus 4, versículo 3. Cristo estava com fome e Satanás disse, não confie em Deus mais, tome as coisas em suas próprias mãos. Tem uma música de uma banda que, por sinal, eu até gosto da banda, mas a música é muito infeliz, que fala, em uma das suas partes, fala que o céu é só uma promessa, eu tenho pressa, vamos em outra direção. Meus irmãos, Satanás quer destruir a nossa dependência de Deus. Satanás tentou fazer isso com Jesus. Você acredita que ele não vai fazer isso contigo? Não confie, não espere mais em Deus, arrume um namorado por sua conta. Não confie mais em Deus, arrume um trabalho por sua conta. Não confie mais em Deus, confie em si mesmo, porque você pode. Essa é a regra atual. Cuidado. Alerta, em nome de Jesus, não confie em si mesmo, volte para Deus, dependa de Deus. Meus amados irmãos, Ele quer que nós nos tentemos agir de forma independente. Em quinto lugar, Ele pretende induzir-nos a tentar a Deus, a provar a Deus. Inverter o quadro, nós vamos provar a Deus e não Deus a nós. Quando Satanás deixa de nos levar a desconfiar de Deus, quando ele não consegue deixar que nós desconfiemos de Deus, ele vai então procurar nos lançar ao oposto, nos levar a agir presunçosamente. Observe, quando você não tem orgulho, observe que Satanás é astuto. Aí ele vai te fazer ser presunçoso. E como é que ele vai fazer isso? Nós vemos o exemplo da segunda tentação de Jesus.
lá em Mateus 4, 5, 6, vai dizer assim: desde que você confia totalmente em Deus, elimine-se do pináculo do templo. Claro que aqui está em uma outra linguagem. Ou seja, você não é filho de Deus? Você não confia plenamente em Deus? Pula daqui. E Jesus sabiamente diz assim: não tentarei o Senhor, meu Deus. Cuidado, meu irmão, com a tentação de Deus, sob o pretexto de uma fé forte. Nós vivemos isso hoje. Meu sangue ferve. Meu coração se rasga. Quando pessoas alegando uma fé forte, tentam a Deus. Na atual conjuntura, eu tenho fé. E ele está pecando, dando lugar ao diabo. Quem faz isso, a pessoa que faz isso, está dando lugar ao diabo quando está tentando a Deus. Na presunção, no pretexto de uma fé fervorosa. Quando a pessoa se recusa a tomar precauções sábias. Meu amado, minha amada, se uma pessoa chegar para você, ligar para você, mandar um WhatsApp: fulano, não saia de casa, porque na porta da sua casa tem um cara, um louco, matando todo mundo que passa na rua. Aí você bate no peito e fala: eu vou lá, porque o Deus que eu sirvo é muito maior do que esse assassino. O cara dá um teco em você. E aí? Você talvez está respondendo: mas essa foi a vontade de Deus. Sim, estou dizendo. Não estou contestando isso. Eu estou dizendo que Deus manda que nós tomemos cuidado. Não sejamos presunçosos. Não tentemos o Senhor nosso Deus pretextando uma fé forte. Nós precisamos tomar precauções sábias. Usar meios legítimos de fazer as coisas. Ou se usamos meios desnecessários de expormos ao perigo. Eu, particularmente, não tenho nada contra esportes radicais. Quem quer fazer, faz. Eu não faço, porque eu sou gordo, meio cego, já estou querendo ficar velho daqui uns 20 anos. Eu não dou conta. Um dia eu fui num balneário e minha esposa, que aqui está, falou assim: olha, eu vou descer naquele negócio ali. E daí a pouco, aquelas tirolesas, e desceu a minha polaca lá de cabeça para baixo gritando: Ihu! E eu cá embaixo segurando as bolsas. Eu tenho medo de me expor a problemas, a perigos. Mas os jovens, não. Empina a moto, ó. Normal, não, eu sou moderno, eu sou bacana, eu sou descolado. Não, tu é um babaca. A menina que flerta com o pecado, com a prostituição, é uma babaca. É uma idiota. Você que flerta com perigo, sabendo que pode ser preso, sabendo que você está negligenciando a lei, sabendo que você está envergonhando a sua família, você é um babaca. Com toda a autoridade que Deus me dá, tu é um bobo, um tolo. Nós não podemos desnecessariamente nos expor ao perigo. Desnecessariamente. Nós não podemos tentar a Deus pretextando uma fé fervorosa ou forte. Sexto lugar, meus amados irmãos. Sexta tática. Satanás visa concentrar nossos corações nas coisas mundanas. Terceira tentação de Cristo, Satanás mostra reinos, glória. E ali ele fala: olha, tudo isso te darei se prostrares e me dará. Há muitas formas sutis dessa tentação, como cobiça de uma bela casa, aspirar a uma alta posição nos negócios, seguir a moda dos ímpios, seguir a moda das vestimentas. Todo mundo está fazendo, sabe aquela famigerada frase? Andar de acordo com a maneira do falar. Meus irmãos, tem crente na hora do lazer que faz vergonha nas vestimentas, na linguagem, no jeito de andar, no jeito de se comportar.
Satanás ele vai fazer você se concentrar, colocar seu coração nas coisas do mundo. E ai daquele que falar alguma coisa, vai vir com 10 pedras na mão dizendo: você é um retrógrado, você é um velho, você é um gagá, você é isso, você é aquilo. Meu amado, minha amada, Satanás quer concentrar o seu coração, os seus olhos nas coisas do mundo e botar prazer nisso. Não dê lugar ao diabo. 7º lugar, Satanás visa impedir a negação de si mesmo e a tomada diária da cruz. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos tomar a cruz. O Senhor diz: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é isso que está escrito lá em Mateus 16? Mas Satanás vai falar: que cruz, mané, rapaz? Você pode ter uma vida plena, pode ter dinheiro, pode ter fortuna. Depende de você. Cuidado, cuidado. E no 8º lugar, Satanás pretende cegar a sua mente. Ele pretende obscurecer o nosso julgamento. Satanás frequentemente realiza isso. Pelas próprias Escrituras nós vemos isso, levantando-nos a entendê-las erroneamente, a usá-las irrelevantemente, a achar que a palavra de Deus é um livro qualquer, que você pode jogar para lá, realmente, fechado, é livro, é folha, é papel, estragou, jogue fora, compre outra. Mas a palavra de Deus está sendo usada para achovalhar o próprio Evangelho. Tem uns fiotes do Satanás que estão aí, rapaz, trabalhando para iludir o povo, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia é errante, dizendo um monte de besteira. Satanás, ele quer isso, ele quer cegar a sua mente, ele quer botar essa dúvida na sua cabeça. Em 9º lugar, Satanás quer tirar a palavra de Deus do nosso coração. Salmo 139 diz que eu guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Isso é o salmista dizendo para Deus. Mas muitas vezes Satanás é muito bem sucedido em tirar a palavra de Deus do nosso coração, porque nós falhamos em definitivamente buscar a intervenção de Deus, ou porque nós falhamos em fixar as Escrituras em nossa mente, em meditar nas Escrituras todos os dias. Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, a lei do Senhor está no seu coração e na sua lei medita de dia e de noite. Satanás, meus amados irmãos, também está pegando a semente e fazendo as pessoas acreditarem em muitas porções da palavra de Deus que não são para eles, mas para os judeus. Como é que é isso? Satanás pega lá, olha, você quer ver um exemplo claro? A nação dos 318 pastores. Quem quiser que procure depois. Satanás quer colocar na sua cabeça que aquilo é válido hoje, que foi uma investida lá para salvar Ló, que Jó faz. E eles acham que aquilo é para hoje. Meus amados irmãos, muitas coisas têm afligido o coração do povo, com versículos achando, povo tocando chofar, aquele berrante na hora do culto. Aonde está isso no culto do Novo Testamento, meu amado irmão? Não tem. Meus amados, Satanás pretende cegar a nossa mente. Satanás pretende tirar a palavra do Senhor do nosso coração. Nós falhamos, e muito. Satanás está pregando essas partes, colocando como se fosse para nós, e muitos têm bebido dessa água e têm feito loucuras, e dizendo que isso é loucura em nome de Jesus. Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, minha amada igreja, meus amados que me ouvem, como isso tem sido dias difíceis. A loucura do Evangelho não é isso. Isso não é a loucura do Evangelho que Paulo diz. Em 10º lugar, 10ª estratégia de Satanás, 10º modelo, ele visa afligir nossos corpos para que eles sejam incapacitados para o desempenho de deveres ou exercícios espirituais. Ele vai afligir o nosso corpo para nos incapacitar do nosso exercício espiritual. Satanás frequentemente nos faz comer demais, de modo que ficamos entorpecidos, sonolentos ao ler a palavra.
E não olha para mim falando, olha o gordinho falando de comer demais. Se eu, de noite, ao deitar na minha cama, ler me dá sono, eu leio de manhã. Eu medito de tarde. Nós temos que ter estratégias contra Satanás. Mas Satanás vai realmente nos fazer comer um pouco mais, nos tornar sonolentos, entorpecidos ao ler a palavra de Deus. Ao ouvir as pregações, você já percebeu que tu fica na frente dessa famigerada Netflix ou qualquer outro filme por horas a fios e acha mó engraçado colocar lá assim, hoje eu fiz série até tantas horas da manhã. Ó, parabéns, você que conseguiu assistir 8 horas de série. Eu não consigo, não estou lhe criticando. Contanto que na hora de ouvir a palavra de Deus, você não fique entorpecido. Hora dessa você já deve estar olhando no seu relógio, já são 20 horas e 27 minutos, falando, ó, pastor, já tem 1 hora que está falando, acaba mais não? Mas se fosse um filme, uma novela, uma série, um seriado, um futebol, você ficaria show. As lives de sertanejo, neguinho fica 4 horas assistindo aquela porcaria. Ô, gente, tem que ter estômago. Mas para ouvir a palavra de Deus por 40 minutos, 1 hora, é muito tempo. Meus amados irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque Satanás vai produzir um lapso, uma fraqueza. Mas Deus pede e Deus pode renovar as nossas forças, como ele diz lá em Isaías 40, como a da águia. Essa é a promessa. 10 maneiras que Satanás usa. Ele aflige nosso corpo, nos torna entorpecidos para nos tirar o prazer e o desempenho dos exercícios espirituais. Ele tira a palavra de Deus, ele vai tentar tirar a palavra de Deus no nosso coração. Ele cega o nosso entendimento, obscurece o nosso julgamento. Ele impede a negação do alto ser, do si mesmo e a tomada da cruz diária. Ele visa concentrar os nossos corações nas coisas mundanas. Ele pretende induzir a tentarmos a Deus. Ele pretende destruir a dependência de Deus. Ele pretende nos encher de orgulho. Ele pretende descaracterizar Deus em nossa vida. Ele pretende injetar dúvidas em nossa mente. Esse é Satanás. Essa é a estratégia. Eu quero concluir, meus amados irmãos, te fazendo um desafio. Decida firmemente em seu coração. Ore ao Senhor uma oração definitiva, diária e fiel. Peça a Deus que liberte o seu ser, que proteja a você de todas essas armadilhas de Satanás. Eu quero desafiar você, que você esteja constantemente atento para reconhecer a abordagem do diabo. Eu quero desafiar você a prestar atenção às estratégias que o diabo usa através de você, através das pessoas, através das coisas, a se libertar disso. Eu quero desafiar você a lembrar que foi enquanto os homens dormiam, e diz lá em Mateus 13, que Satanás, que veio o inimigo, e semeou o joio no meio do trigo. Por isso nós devemos ficar atentos. Eu quero desafiar você a suplicar a Deus, a implorar a Deus, baseado em tudo que Jesus fez, aquilo que Jesus pede na sua oração sacerdotal. Eu não peço que vos tire do mundo, mas que vos livre do mal. Então nós temos promessa do nosso Salvador. E a palavra dele nos diz em Efésios, através do apóstolo Paulo. Depois ele falar que nós não podemos, devemos deixar a mentira, que devemos amar o próximo, que devemos ser próximos para com os outros, devemos se irar, mas não pecar. E ele diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. Eu oro para que Deus te abençoe. Você tem dado lugar ao diabo? Diante de tudo que eu falei, você entendeu como impedir o diabo de ter espaço em sua vida? Então vamos fazer. Então vamos colocar em prática todos esses ensinamentos.
Vamos orar, depois eu quero passar uns avisos aos amados. Pai Santo, que a Tua palavra frutifique em nossos corações. Que a Tua palavra, ó Deus Santíssimo, tome lugar e assento aos nossos corações. E que nós juntos, ó Pai, possamos adorar o Senhor na beleza da santidade do Senhor. Que todas as coisas, que todas as luzes que vêm do Senhor, que é o Pai das luzes, venham atingir o nosso coração. E que nós possamos, ó Deus, resistir às investidas de Satanás em nossas vidas. Que nós sejamos capacitados a ver quando estamos sendo presunçosos, orgulhosos, quando estamos sendo medíocres em nossas orações, quando estamos sendo praticamente ateus práticos nas ações. Tenha misericórdia de nós. Haja, ó Pai, nas nossas vidas com poder e graça, hoje e por todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, que alegria podermos estar juntos e aprender da palavra do Senhor. Várias pessoas entraram após, deixa eu dar uma olhada aqui, pelo menos os que anotaram. A Áurea de Paula de Souza, né, entrou conosco logo depois do Lucas. A Cida, a amada irmã, a Rita e sua família, o presbítero Rogério. A Jéssica com o Robson, lá da 364, amados irmãos que estão ali com as meninas também, Deus abençoe, um beijo nas meninas. O Robson Júlio Machado, cante evangelista, meu amado irmão, Deus te abençoe. Também meu sogro Domício está conosco assistindo, Deus te abençoe. Meu primo, Rui Carlos Borges Soares, eu não sei bem onde o Rui está não, mas esse cabra anda. O último lugar que eu soube dele era Teoflotone, Minas Gerais. E Deus te abençoe, meu amado. O Isaías, lá com a sua esposa em Machadinho, Deus lhe abençoe, meu amado. Leva um abraço aí para a família. Eliane Jael, provavelmente é minha prima, não a conheço, só de internet, mas Deus abençoe. Moisés está conosco também. O Luiz e a Gledes com a família também está conosco, Deus abençoe. Rosa e o Enzo Barbudão e a Evelyn, obrigado, Sumaia. A Ingrid está conosco também, provavelmente junto do Erivelto. A Rosane também, eu já dei um oi. Presbítero Eliane, ali de Jaru, está assistindo conosco, Deus abençoe. A Simone, Deus abençoe também, minha amada. Minha sogrinha, a minha sogra preferida, Marluce, também está conosco, Deus abençoe. A Tati, a minha Gigi. Seu João Banabé, grande homem de Deus, diácono abençoado, que Deus abençoe. Erivelto também, esposo da Ingrid, está conosco. A Divanira Gomes, Deus abençoe, minha irmã. Divanira é a mãe de Elisângela? Denira, né? Divanira. Deus abençoe, minha amada. Elinei com o Claudião está ali nos assistindo, né? A Joana Dark, Deus abençoe. A Duda também está conosco. A Duda Pereira, que não é Maria Eduarda, é só Eduarda. E é isso, meus irmãos. Que alegria estar com os amados. Que Deus abençoe, que Deus cuide de nós. E os avisos que eu tenho para passar. Vamos lá. São várias lives ou transmissões ao vivo. E eu quero convidar você a ficar esperto nas redes sociais. Eu vou estar mandando o link, tá bom? Se você mais está assistindo e quiser deixar um oi aqui, pode deixar que eu digo o seu nome aqui também. Amanhã, às 20 horas e 30 minutos, horário aqui de Rondônia, 20 horas e 30 minutos, nós vamos ter um bate-papo, ou um papo de crente, com o reverendo Evanderson, o reverendo Denivaldo, o reverendo Augustinho e esse pobre pecador aqui que vos fala. Nós vamos falar amanhã sobre a perseverança na caminhada cristã, a perseverança do crente. Então vai ser um bate-papo legal sobre isso e totalmente pertinente para a qual nós vivemos em todos os momentos da vida da gente. Nós precisamos ser perseverantes. A Poli Teodoro, também eu já tinha falado antes, mas está ali assistindo conosco. Então amanhã às 20 horas e 30 minutos, horário de Rondônia, eu, Augustinho, Evanderson e Denivaldo estaremos conversando sobre a perseverança na caminhada cristã. E Deus... deixa eu atrapalhar um pouquinho aqui. A Divanira é a prima da Águida. Seja bem-vinda, minha amada.
que você tenha sido edificada junto conosco hoje. Então, amanhã às 20h30, a live Papo de Crente. Então, você é convidado, vai estar sendo transmitido no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Nova União. Foi uma decisão entre nós de transmitir por lá. Mas também na minha mídia social do Facebook vai ter transmissão, mas na hora eu vou postar o link do YouTube, que lá a gente pode se interagir e fica mais fácil de conversarmos, ok? Então amanhã às 20h30 te espero no Papo de Crente. No sábado, às 16 horas, nós temos nossa Live Kids, ou transmissão para as crianças, história para a criançada, musiquinha, um programa mais descontraído para as nossas crianças. Então, você que tem seu filhinho, não deixa de sintonizar nessa página que você está assistindo agora, é a nossa Live Kids, ok? Vai ser uma historinha bem bacana, às 16 horas também, horário de Rondônia. E no domingo, às 9 horas, a nossa lição número 11, Jesus, o nosso justificador, né? Fantástica lição também no livro de Zacarias. E à noite nós estaremos falando sobre um maravilhoso lugar para se aprender. Então eu convido você a ficar atento nas nossas mídias sociais. Nesse tempo de quarentena, de separação social, nós estaremos atendendo os irmãos por aqui com palavras edificantes. E eu espero que Deus trabalhe na sua vida igual está trabalhando na minha. Novamente quero agradecer a Sumaia que me ajudou hoje aqui maravilhosamente. Está virando uma operadora de GC ali no computador, fantástica. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanharam, que Deus frutifique em sua vida e aumente a nossa fé, em nome do Senhor Jesus. E eu te espero amanhã às 20h30, e se assim Deus permitir. Até lá, Deus te abençoe.